Olá, pessoal, bom dia para vocês. Sextou, depois de uma semana muito boa para nós aqui que contestamos, né, a direita extremada do Brasil e torcemos para que o campo progressista avance. Nós terminamos a semana com uma agenda de temas importantes aprovados, né? A Câmara e o Senado estão trabalhando efetivamente e a maré definitivamente virou para o governo Lula, porque depois, né, de praticamente 3 anos de muito sofrimento, agora o governo retomou o controle da pauta no Congresso, tem obtido sucesso, né, na aprovação das suas agendas, e isso é muito bom, porque também reforça o cacife eleitoral de Lula. Desde a semana passada, há indícios claros de que lá na extrema-direita, os possíveis candidatos a enfrentar Lula estão se retraindo, estão se recolhendo, caso do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, né? E isso não acontece por acaso, é porque é um momento em que Lula, que parecia batido alguns meses atrás, de repente recobrou o ânimo, recobrou a popularidade e está aí jogando um boost de vitalidade na seara da política, né? Então, é com um cenário desse que a gente encerra a semana de hoje, né? Nós vamos fazer um foco aqui sobre exatamente essas repercussões políticas dos últimos movimentos lá em Brasília. E temos também um cenário de muita preocupação aqui no Brasil, porque há 17 pessoas na flotilha Sumud, que é aquela flotilha de barcos, mais de 40 barcos, que foi interceptada pela Marinha de Israel, porque estava indo para Gaza levar ajuda humanitária, né? E hoje nós vamos dar um balanço aqui sobre o que está acontecendo. Com relação aos casos de intoxicação por etanol, eles continuam sendo notificados. O Brasil, de repente, vai descobrindo que a indústria da falsificação da bebida é ubíqua, né? Ela é onipresente, ela está em um monte de lugares ao mesmo tempo e com as piores práticas, já que é um mercado criminoso. Então, esses são os temas em destaque no dia de hoje. E eu já vou chamar logo o Alex aqui, porque hoje é dia de São Paulino feliz, né? Os palmeirenses hoje são São Paulinos, porque ontem teve uma vitória de 2-0 aqui para o São Paulo. A minha neta, viu, Alex? Ficou felicíssima ontem, porque ela é São Paulina roxa. Ela, que era corintiana até o ano passado, está muito feliz com a campanha de São Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Panunzo. Bom dia, comunidade. Como vocês estão? Então, Panunzo, ontem o jogo de São Paulo e Fortaleza foi algo inacreditável para mim. O São Paulo ganhou de 2-0 jogando fora de casa. E tem um porém, Panunzo. O Rigoni, ele foi expulso com 20 minutos de jogo do primeiro tempo. Então, o Fortaleza teve tempo hábil para tentar empatar e virar a partida. Porém, o São Paulo conseguiu fazer a defesa ali, segurar o resultado. E no finalzinho do jogo, em uma bela jogada, o Luciano fez o gol que decretou a vitória do São Paulo. Então a sua sobrinha, Panunzo, ficou feliz ontem porque... Minha neta. Sua neta ficou feliz ontem, Panunzo, porque foi algo inacreditável ontem, um ótimo resultado fora de casa, e o Fortaleza creio que vai brigar até a última rodada para não cair, Panunzo, e o São Paulo se manter ali no meio da tabela e procurar, quem sabe, uma classificação para a Libertadores do ano que vem, Panunzo. Ô, Alex, eu vou fazer uma provocação aqui. Esse negócio de que foi uma vitória surpreendente do São Paulo jogando com 10... não é coisa de palmeirense, não? Então, Panunzo, mais ou menos, porém, ultimamente o Palmeiras não tá tendo muitos jogadores expulsos, não sei o que tá acontecendo, ainda bem, porém, ontem... Com 10, assim, é algo que foi surpreendente. Lembrando que o Palmeiras teve alguns jogos importantes em 2020 e 2021 contra o Atlético Mineiro ali, que teve um jogador a menos e conseguiu se classificar na oportunidade, porém, quando tem um jogador expulso assim bem no início do jogo, Panunzo, o coração começa a palpitar um pouquinho mais forte. Alex, deixa eu te contar uma coisa, você precisa ver como você está famoso e querido aqui pela nossa audiência, viu? Ontem eu recebi 4 mensagens de pessoas diferentes dizendo o seguinte: olha, não acabe com o quadro do Alex, a gente gosta muito, principalmente das enquetes de vocês do Instituto Datalex, Sedlex, tá? O pessoal não gosta muito, né, porque sabe que você é palmeirense, mas, gente, e perdoa você por isso também, tá? Você está perdoado por isso. Só que entre cada 4 comentaristas dizem que o Palmeiras não tem Mundial. Então, Panunzo, muito obrigado. Eu agradeço a audiência, todo mundo. Quem critica ou não, a gente está aqui para melhorar. E o Panunzo, eu até fiquei um pouco sem informação aqui, porque eu fui pego de surpresa. O Palmeiras tem Mundial sim, lembrando que não é uma informação, não é fake news, é uma opinião e está na história, Panunzo. Palmeiras tem Mundial. Tá bom, Alex, não vou te contrariar não, tá? Muito obrigado. Mas vamos lá. Um abração para você, Alex. Bom, vamos falar do restante do futebol, senão a gente
esquecendo aqui do principal, a conversa é tão boa que ela vai andando, né? Fala, Alex. Isso, para não deixar os outros torcedores do Vitória, do Flamengo, Cruzeiro tristes aqui, Panuso, a gente trouxe os últimos jogos da 26ª rodada. O Vitória ganha de 1-0 do Ceará. Como a gente falou, o São Paulo ganha de 2-0 contra o Fortaleza, jogando lá no Castelão. E um jogo importante para mim, para os palmeirenses, eu estava secando ali um empate e foi o que aconteceu entre Flamengo e Cruzeiro. Foi um jogo bem parelho, teve chances para os dois lados, porém foi um ótimo resultado para o Palmeiras e para o Campeonato, Panuso. Agora, pois é, bota aí de novo, só porque eu quero fazer um trocadilhozinho aqui. Vamos lá, justo eu que não entendo nada de futebol, hein? Então, traduzindo os jogos de ontem, né? Isso. O Vitória se saiu vitorioso contra o Ceará, mas faltou força ao Fortaleza para passar pelo São Paulo, é isso? Isso mesmo. E do Flamengo e do Cruzeiro a gente não tem trocadilha, né, Panuso? Não tem não. 0-0 não vale nada aqui. Isso mesmo, vamos nessa. Beleza, vamos lá, Alex. Gente, hoje não teve data Alex e Edlex, mas logo terá, tá bom, gente? Começando aqui com a meteorologia, só que hoje eu vou fazer diferente. Vou contar uma historinha para vocês, uma história que está muito bem contada aqui no site do ICL, iclnoticias.com.br. E literalmente, eu gosto muito de reportagens em texto, reportagens escritas, que fogem ao estilo convencional do jornalismo, que é lead, sublead, pirâmide invertida, né? Que é tecnicamente falando. Aquela notícia que primeiro vem o impacto com todas as informações, quem, quando, onde, como e por quê. E logo depois vem a descrição. Mas aqui tem um texto hoje no site, eu vou ler para vocês, é como contar uma história, tá? Sobre a meteorologia. E ela está aqui na tela, olha, a manchete para vocês. A Amazônia enfrenta uma escalada inédita de temperaturas extremas em áreas preservadas. E para fazer isso, o pessoal da agência pública, a Giovana Girardi, fez uma história, tá? E eu vou contar essa história para você. Em setembro do ano passado, o biólogo Cássio Alencar Nunes foi surpreendido quando saía para pesquisar em campo no Parque Nacional do Jaú, no estado do Amazonas. O objetivo dele era gravar cantos de aves para estimar o tamanho da população de algumas espécies. Logo cedo, então, ele e colegas já estavam de gravador em punho no meio do parque. Mas, às 7 horas, em vez de ouvir a algazarra tradicional da floresta ao amanhecer, o que eles escutaram foi o mais profundo silêncio. Nada de pássaros, nem de insetos, nem nada. Ao medir a temperatura do local, ele encontrou uma possível explicação. Temperaturas acima de 30 graus Celsius, incomuns para o horário. O normal seria algo em torno de 24 a 25 graus. E aí ele disse o seguinte: a gente se assustou, estava muito silêncio mesmo, muito diferente. Os bichos deviam estar realmente estressados com aquele calor, com aquela seca, contou a agência pública. Estava tudo quieto como se fosse meio-dia, quando o ar quente e abafado faz a bicharada se recolher, poupando energia. De manhãzinha, porém, é de se esperar uma sinfonia, mas não naqueles dias. O pesquisador tinha planejado a sua expedição para meados do mês de setembro, contando que a temporada seca naquela região já teria terminado com a chegada das primeiras chuvas, o que faria com que os passarinhos estivessem mais ativos. Mas no ano passado, o clima na Amazônia foi totalmente atípico. Uma seca histórica e prolongada, com temperaturas bem mais elevadas do que o normal, levou a um recorde de queimadas. Para toda a Amazônia, foi o segundo ano consecutivo de seca extrema, um quadro agravado pelas mudanças climáticas, segundo a avaliação dos cientistas. Diversas pesquisas lançadas nos últimos anos vêm alertando que a combinação de desmatamento com aquecimento global tem deixado a Amazônia, uma floresta tropical úmida, muito mais inflamável. Mas um novo estudo ao qual a pública teve acesso antecipado mostra que a mudança do clima está fragilizando até mesmo locais onde a floresta ainda está bastante preservada. Tá? E aqui o intertítulo dizendo que a Amazônia está aquecendo 2 vezes mais rápido do que as temperaturas médias do globo. Eu não vou ler o final da história para não dar o spoiler para você, mas recomendo que você vá ao site do ICL depois aqui do nosso Desperta e leia lá, porque além de boa informação também tem bom texto por aqui, tá bom? E essa informação, ela abre aqui a parte do nosso programa que a gente dedica à meteorologia, né? Porque afinal de contas todo mundo quer saber mais ou menos como é que está o dia de hoje, né? Essa aqui é a foto do satélite, ó. Vocês veem que aqui no sul do Brasil, no sudeste do Brasil e também no sul tem frentes frias passando por aqui, trazendo a possibilidade de alguma chuva, mas ainda assim chuvas raras para onde precisa chover, como por exemplo no centro-oeste brasileiro, tá? Onde o pessoal vai amargar mais alguns dias de seca aí, pelo menos até
meados da semana que vem. Então vamos aqui para ver como é que está o mapa dos avisos. Olha, nós temos aqui alertas de tempestade severa no sudoeste da Amazônia, em todo o estado do Acre. Temos tempestade aqui com alerta moderado, também toda essa faixa que se estende aqui pelo interior, pela quase que totalidade do estado do Amazonas, passa por Rondônia, Mato Grosso e vem descendo aqui em direção ao nordeste, ao sudeste. Só que nessa mancha vermelha aqui, olha, isso aqui é um alerta de baixa umidade do ar, tá bom? E é vermelho, alerta severo, né? De grande perigo, segundo essa escala aqui, olha, no site do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo nessa região e qual é exatamente o perímetro abarcado por esse alerta, né? Tá aqui, olha, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, oeste da Bahia, né? Sul do Piauí, sul do Maranhão, norte de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Essa região todinha aqui vai ficar com umidade baixíssima durante o dia de hoje, inspirando cuidados nas horas mais quentes, tá? O que nos diz aqui? Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, baixo risco de incêndios florestais ainda e baixo risco à saúde. Mas em algumas dessas áreas aqui, a umidade pode ir abaixo de 20%. É o caso, por exemplo, do Distrito Federal, né? Onde muita altitude, pouca umidade e uma temperatura muito alta fazem do ar algo próximo do irrespirável, né? E não recomendo as atividades físicas, tá bom? Então vou sair daqui da página dos alertas, vou voltar aqui para o mapinha, para a gente ver também, olha, tem um outro alerta aqui, olha, de ventos litorâneos no litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. E temos aqui alerta de tempestade no norte do Rio Grande do Sul, na região das Serras e em todo o estado de Santa Catarina e ainda até o estado do Paraná, na parte mais ao sul, tá? Vamos ver como é que ficam aqui as temperaturas para hoje? Olha que bonito que está o mapa hoje, todo colorido de verde e amarelo, tá vendo só? Vamos lá. Porto Alegre começou o dia com 19, a temperatura vai a 21, pancadas de chuva também em Florianópolis, que terá máxima de 22. Em Curitiba, a máxima também será de 22. Curitiba deixou aquela condição geladeira do Brasil, né? Em São Paulo, muitas nuvens, mas a previsão de chuva é pequena, só 10% de risco de chuva de hoje. Eu vim trabalhar com a minha bicicleta por conta disso, tá? Ontem quase quebrei a cara aqui, porque saí daqui, estava uma garoa lá fora, mas hoje não. Hoje a temperatura amanheceu com 18 graus, né? E já tá subindo, já está em elevação, vai chegar a 29 graus, prenunciando um fim de semana que vai ter um domingo de temperaturas escaldantes aqui em São Paulo, hein? No Rio de Janeiro, a máxima vai chegar a 30, como gostam os cariocas. A noite foi tranquilinha lá, com 18 graus de máxima. Em Vitória, 28 graus, possibilidade de chuva isolada nas horas mais quentes do dia, como eu falei, 28 graus. Em Belo Horizonte, tempo claro, 30 graus de máxima. Em Goiânia, 37 graus. Ixi, o pessoal de Goiânia já está voltando àquele calorão que eles conhecem tão bem, né? Com pouquíssimas nuvens e névoa seca. Névoa seca também em Brasília, com temperatura máxima também em 30 graus, portanto, muito calor. Vocês podem ver que tem até uma mancha alaranjada aqui, olha, nessa região aqui do interior de Goiás, indo até o sulzinho do Tocantins, passando pelo Distrito Federal. Seca bravíssima aqui, tá? É o que isso significa, tá? Vamos lá. Campo Grande. Campo Grande vai ter 33 graus hoje, muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada. Cuiabá, a temperatura vai a 39 graus, já está virando um caldeirão lá, a capital do Mato Grosso. Em Palmas, poucas nuvens, 39 graus também, calorão e seca. Em Rondônia, Porto Velho, 33 graus de máxima, chuva isolada. Em Rio Branco já vai chover bastante, chuva pesada, pancadas de chuva com trovoadas, 34 graus de máxima. Aqui vou agora para Manaus. Opa, meu mapa grudou aqui no mouse. Em Manaus, 34 graus de máxima, com chuva isolada. Em Boa Vista, também chuva isolada, com 35 de máxima. Em Macapá, 33. Em Belém do Pará, 34 graus. Em São Luís, 33 de máxima, chuva isolada também. Teresina, 39. Setembro, ó, bravo por lá. Depois em Fortaleza, muitas nuvens com 31 graus de temperatura máxima. Em Natal, 29 de máxima, possibilidade de chuva isolada pequena. Em Recife, também a mesma coisa, 28 graus de máxima. Maceió, 28 graus. Aracaju, 27. E Salvador, só nuvens, né? A chuva lá está dando um tempo agora. Vai começar,
tempo bom de praia lá na Bahia. E assim terminamos a nossa previsão do tempo. Vou passar o noticiário aqui, mas eu quero dizer para vocês, lembrar vocês que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui conosco o nosso grande Lula Costa Pinto, para a gente fechar a semana com a análise brilhante do Lula, que vai nos dizer o que significam os últimos movimentos na política, né? Com um claro avanço do governo sobre o campo reacionário, tá bom? Gente, quero começar o noticiário de hoje mostrando para vocês como é que anda a cabeça do nosso deputado Lesa Pátria, o Eduardo Bananinha, que está lá nos Estados Unidos na sua campanha insidiosa, mas é uma campanha que ficou tão sem efeito, né, que não provocou absolutamente nada. Eles não conseguiram nada do Supremo Tribunal Federal em relação ao Bolsonaro e também não conseguiram nada do Congresso Nacional. Não obstante, ou inobstantemente, o Eduardo continua com aquelas galhofas, fazendo as ameaças de sempre ao Brasil. E aqui, com uma peculiaridade, eu falei sobre isso com vocês na semana passada. Olha só o que está acontecendo. O filho parece que disputa com o pai, o Jair Bolsonaro, um espaço para uma candidatura dele. O Eduardo Bolsonaro é um sujeito que não está em perfeito equilíbrio, a gente pode dizer, porque as ideias dele estão truncadas. Ele acha que tem uma importância que ele nem de longe tem. Ele acha que vai disputar a eleição no Brasil a despeito de tudo que vai acontecer de ruim com ele nos próximos meses. Como se sabe, a campanha dele de coação dos ministros do Supremo Tribunal Federal já levou a um processo e provavelmente vai levar no curso dos meses agora de 2026 a uma condenação que fará com que ele se torne inelegível durante muitos e muitos tempos, durante eras, né? Ele vai ficar durante muito tempo fora. E se voltar para o Brasil, ainda corre o risco de ser preso. Por quê? A Procuradoria-Geral da República, instada pelo Supremo Tribunal Federal a falar sobre a situação do Bananinha, vai dizer se quer que seja expedido contra ele um mandado de prisão. Ainda que ele fique lá nos Estados Unidos por enquanto, isso se um dia voltar ao Brasil vai pesar muito contra ele. Mas ele acha que não, acha que vai ficar disputando a eleição pela internet. O PL, que é o partido mais irresponsável do Brasil em relação à guarda da Constituição, já fechou as portas, não quer o Eduardo Bolsonaro por lá e está expelindo esse corpo estranho, né, para outras agremiações. Aí você me pergunta, mas o PL não quer o Eduardo Bolsonaro? O cara foi campeão de votos em São Paulo. Pois é, o Eduardo Bolsonaro agora está atrapalhando até esse partido dele. A gente sabe o que o PL é. No entanto, ele está lá lançando os raios dele lá dos Estados Unidos. E eu separei aqui um vídeo para vocês de uma entrevista que ele concedeu recentemente, dizendo que nem mesmo que o pai, que outro dia ele mandou para aquele lugar, que você se lembra, né? Nem que o pai peça, ele não para a campanha que vem fazendo, porque já não é mais uma campanha pela anistia, é uma campanha pela candidatura dele à presidência da República. Agora imaginem só quem é que vai votar num sujeito acelerado com outro. Claro que deve ter aí uma meia dúzia de brasileiros que vão fazer isso, mas isso está longe de dar suporte a uma candidatura presidencial. Muito mais de um delinquente internacional que com certeza não terá condição de elegibilidade para disputar nada no ano que vem. Aí ele vai dizer, isto é uma ditadura. Só porque eu coagi os ministros do Supremo, só porque eu tentei fazer com que a Suprema Corte se curvasse a um governo estrangeiro, vão me impedir de ser candidato. Como se fosse normal, né? Que alguém que faz isso tudo possa postular, né, um mandato eletivo do tamanho de um mandato de presidente da República. Só falta isso. Mas vamos ver a arrogância desse sujeito até onde chega nas palavras dele mesmo. Roda para nós o vídeo, Alex, por favor. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar, né, na condição que Bolsonaro está hoje, que eu considero na condição de refém, nós não podemos exigir dele que seja feita uma livre tomada de decisão. Então, assim sendo, se as estratégias, né, dos nossos opositores é forçar Bolsonaro a tomar qualquer tipo de decisão, eu estou aqui tendo que me retirar da corrida presidencial, o que ficará caracterizado não como uma democracia, mas sim como uma ditadura, o Brasil. E vai sofrer as consequências de uma ditadura, provavelmente. Isso é demais, né? Não tivesse eu um grande respeito aqui pelo Miguel de Cervantes, eu diria que o Eduardo é um personagem quixotesco.
mas ele está longe daquela loucura saudável do Don Quixote, né? Idílica, sonhadora. Ele é destrutivo e negativo, e é tão destrutivo que está destruindo a si próprio, né? Eu acho que ele deve estar muito arrasado lá nos Estados Unidos, porque está isolado lá, vai perder o mandato de deputado, não conseguiu ser líder da minoria, não consegue nada com ninguém, porque é uma campanha de sandices atrás de sandices, né? E com uma visão política tão torta que ele acha que vai fazer o Brasil se ajoelhar perante os Estados Unidos por causa de ameaças de lei Magnitsky, né? E agora estão aí se insurgindo, inclusive contra desenho animado. Pode isso? É isso mesmo, gente. A direita do mundo, ela está fazendo uma campanha contra a Netflix, e essa campanha já tem um pé aqui no Brasil por conta de uma série que é um desenho animado chamada Dead End, Paranormal Park, que está em cartaz na Netflix, né? E quem é que achou que era demais? O Elon Musk, que você conhece, aquele neonazista que é dono da Tesla, que é o homem mais rico do planeta e que se dedica, na falta do que fazer, a detratar coisas e a fazer campanhas insólitas e às vezes até insanas também, né? Contra certos temas. Vou mostrar para vocês um trechinho desse desenho animado, Dead End, que chama, tá? Mostra para nós, por favor. Eu tirei o áudio aqui porque a gente não pode reproduzir o áudio, senão o Netflix dá um gancho na gente. Mas é isso aí que você vai ver. Pode rodar, Alex. Cadê? Esse personagem é um adolescente trans, tá? É só isso. Isso aí enfureceu a extrema-direita no mundo. Enfureceu, mas enfureceu legal mesmo, tá? Então, assim, porque a campanha que começa com o apelo do Elon Musk ganhou espaço entre a direita mundial. Vou mostrar para vocês agora aqui a tuitada do Musk pedindo para cancelarem a Netflix, tá? Cadê? Pode botar, por favor, Alex. Tá aí, olha, é uma charge, né, feita por um chargista americano, em que aparece aí um personagem puxando um cavalo de Troia cheio de crianças, está escrito aqui, ó, agenda transgênero woke, né? E lá embaixo alguém fala assim, ó, seus filhos, como se a agenda woke fosse o cavalo de Troia para introduzir as crianças ao mundo da homoafetividade, ou seja, é a mesma coisa que aqui no Brasil aconteceu durante campanhas de gente que dizia que professores e padres e outros comunistas, como intelectuais e jornalistas, estão fazendo campanhas para que as crianças se tornem gays, como se isso fosse razoável, né? E aí o Elon Musk fez o quê? Ele lá em cima, você pode ver ali, ó, Elon Musk lá no alto desse... Pode estar na tela cheia, senão as pessoas não vão conseguir ler, Alex. Por favor. Tá aí, ó. Lá em cima, Elon Musk, ele reproduziu essa charge, né? Dizendo o seguinte, ó, cancele a Netflix para a saúde dos seus filhos, tá? E aí, isso aqui ganhou acolhida entre alguns políticos brasileiros, como a gente vai ver aqui agora. Deixa eu só procurar aqui uma matéria no ICL, tá aqui, olha. É uma matéria crítica falando sobre a atuação desse deputado, o Nicolas Ferreira, né, que, enfim, é um moleque mesmo, tá, tem pouca idade, talvez não tenha ainda tido tempo de entender a responsabilidade que impõe um mandato importante como o dele, já que foi o deputado mais votado lá de Minas Gerais. Mas, enfim, ele passou reto pela questão da isenção do imposto de renda, passou reto, não quis comentar, mas ele fez questão de comentar essa história do cancelamento da Netflix, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, depois eu leio a matéria, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que ele tuitou, reproduzindo o que disse lá, seguindo as ordens, né, do herói dele, do Elon Musk. Olha aí o que ele fez, cancelou a assinatura da Netflix, tá? E mostrou aí o print dizendo que estava cancelado mesmo. Logo, logo vai ter que refazer a assinatura. Isso aqui é só para lacrar na internet, tá? E para lacrar de uma maneira estranha, já que esse desenho animado, essa série animada, entre nós, ela não disse a que veio ainda. Tem uma grande polêmica lá nos Estados Unidos. Mas essa escolha de um caminho em vez de outro garantiu ao deputado Nicolas Ferreira estrelar nas páginas do ICL Notícias. Está aqui a matéria sobre ele. Nicolas ignorou a isenção do imposto de renda e posou de herói do cancelamento da Netflix. Você acredita nisso? Num dia tão importante para o parlamento brasileiro, no dia em que 15 milhões e meio, pelo menos, de brasileiros conquistaram o direito de não pagar imposto de renda porque ganham pouco, no dia em que nós estrelamos aqui
aquilo que simbolicamente representa o início de uma era de justiça fiscal e tributária, Nicolas Ferreira foi falar de Dead End Paranormal Track, tá bom? Paranormal Park, aliás. Matéria do Kleber Lourenço, muito boa também aqui no nosso site. Ela diz o seguinte: no dia em que a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, um alívio direto para milhões de trabalhadores e considerada a maior vitória popular do governo Lula, o deputado Nicolas Ferreira mostrou o quão raso pode ser o seu papel político. Em vez de se posicionar sobre a conquista que mexe no bolso da população, decidiu ocupar suas redes com uma fanfarronice em inglês contra a Netflix, reduzindo o mandato a um show de likes e memes. Às 9h07 do dia 1º de outubro, portanto anteontem, Nicolas publicou no X o seguinte: In Brazil, we canceled Netflix too. No Brasil, nós cancelamos a Netflix também, acompanhado de um print confirmando o cancelamento da assinatura. Esse post viralizou, somando mais de 3,1 milhões de visualizações, 38 mil curtidas e quase 5 mil republicações. O conteúdo, típico de quem vive de fabricar escândalos de segunda categoria, diz aqui o Kleber Lourenço, repercutiu como se fosse um ato de coragem. Gente, o cara teve a coragem de se rebelar contra um desenho animado. Que maravilha de deputado que nós temos no Brasil. Que força de caráter, né? Que coragem é essa? Então, assim, tá aí uma lição para o parlamento brasileiro, tá? Quando você quiser dar uma de herói, escolha um desenho animado. Fale mal da Barbie, né? Xingue o Fred Flintstone, que era um sujeito tosco da Idade da Pedra. Idade da Pedra, de onde parece que saiu esse Nicolas Ferreira, tá bom? Vamos lá, olha, a escolha escancara um padrão, nos diz aqui o nosso Kleber Lourenço. Nicolas Ferreira transformou a política em caricatura. No lugar de debater medidas concretas, investe em teatrinhos digitais e slogans vazios, sempre com áreas de rebeldia encenada. O contraste é grotesco. Milhões de brasileiros ganharam um alívio fiscal, mas o deputado preferiu pousar de herói de um cancelamento de streaming. É a tradução da mediocridade travestida de bravata. O Kleber estava inspirado quando escreveu esse texto aqui, hein? Enquanto a Câmara viveu um raro momento de consenso em favor do povo, o Nicolas optou por reforçar o papel dele de animador de auditório virtual. Quando troca uma vitória histórica por uma encenação ridícula, deixa patente que para ele a política é apenas um palco de memes. Para seus seguidores pode até soar coerente, mas para quem olha de fora fica evidente, diante de uma conquista real, Nicolas escolheu se apequenar, brigando com a Netflix por conta, pasme você, de um desenho animado, tá bom? Gente, vamos falar de coisa séria então aqui agora, porque, olha, é difícil, porque no Brasil a política virou mesmo um picadeiro, né? E a decadência da qualidade da política é algo tão evidente. Olha, eu fui repórter em Brasília, no Congresso Nacional, de 1988, estava lá no fim da Constituinte, eu cheguei a Brasília ainda a tempo de cobrir a fase final da Constituinte, tá? E naquele tempo, como hoje, se pensava que o parlamento tinha descido ao seu nível mais baixo, mas tinha ali todo um elenco, né, uma constelação de pessoas. Tinha Mário Covas, tinha, enfim, tinha Ulisses Guimarães, tinha uma direita que era uma direita que sabia comer de garfo e faca, ao contrário de hoje, e a gente sempre pensando que aquele momento da história era o pior de todos. Mas de lá para cá, o Congresso vem numa ladeira abaixo, moral, ética, né, e também de apreço pelo compromisso da representatividade, que afinal de contas é o que justifica a sua própria existência, que torna inacreditável que esse fosso não tenha ainda atingido um fundo, porque nunca o Congresso foi tão ordinário quanto é agora, inclusive, né, na busca de proteção para si mesmo, por ter uma ideia clara de quanto representa, né, a fanfarronice em voga lá em Brasília. E eu tenho que dizer para vocês que o Kleber estava inspirado nesse texto aqui, ele representa a opinião média do cidadão brasileiro, inclusive a minha, né, que ao ver esse picadeiro, fica assustado com o baixo nível e se perguntando, mas gente, um parlamento é para isso? Para brigar contra desenho animado norte-americano, né? Para pedir sanções a pessoas que cumprem a sua missão institucional como ministro de uma Suprema Corte? Estranho pra caramba, né? Mas vamos lá, tem coisa importante acontecendo aqui no Brasil. Uma dessas coisas são reflexos do tarifaço. Vocês se lembram que até o ano passado estava aí o Lula pelejando
Não só o Lula, né? Os presidentes que passaram por aí, que tiveram algum compromisso público ao longo dos últimos quase 30 anos, se defrontaram com essa perspectiva de ver um acordo com a União Europeia para abrir mercado para as exportações brasileiras. E houve ali muita guerra, né, para que esse acordo não saísse. Os agricultores franceses, por exemplo, que são donos de um lobby poderoso, levaram diversos presidentes da França a adotar posições contrárias a esse acordo e por isso ele não andou. Mas isso também não era bem visto na Inglaterra, onde o protecionismo fala bastante alto. Só que agora, um dos milagres proporcionados por essa atuação geopolítica estranha do Trump foi justamente mudar isso, sabe? Como mudou muita coisa aqui no Brasil também, tá? Esse excesso de atuação da extrema-direita acabou fazendo com que houvesse reações como essa. Olha aí, está na nossa manchete aí. Em meio ao tarifaço no Brasil, em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, o Reino Unido quer um acordo com o Mercosul. O Reino Unido está pedindo sinal verde ao Brasil para acelerar um acordo. E o que nos diz aqui a matéria? O governo britânico iniciou contatos com o Mercosul com o objetivo de negociar um acordo de livre comércio com o bloco, em especial com o Brasil e a Argentina, para tentar escapar da crescente tensão global provocada pela política protecionista de Donald Trump nos Estados Unidos. Informações são do comentarista do ICL, Jamil Chad, foram publicadas na coluna dele no UOL. Além disso, a iniciativa acontece no momento em que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia avança após décadas, como eu falei, não é, de impasse. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, Londres perdeu automaticamente acesso aos tratados comerciais europeus e agora busca alternativas para manter a competitividade diante dos novos arranjos geopolíticos, geoeconômicos. Na semana passada, em entrevista à CNN, o ministro do Comércio do Reino Unido, Chris Bryant, afirmou que amaria ver um acordo forte com o Mercosul e que, caso o Brasil sinalize apoio, as negociações podem caminhar com agilidade. Ele disse o seguinte: eu amaria ver um forte acordo de livre comércio entre Mercosul e Reino Unido. Há uma parte de mim pensando, vamos lá, Brasil, você é o maior player nisso. Você quer realmente que isso aconteça? Se sim, nos diga agora e nós vamos progredir rapidamente, disse o ministro. O Brasil, por uma coincidência, né, está ocupando agora a presidência transitória do Mercosul. Então, boas notícias, bons ventos, soprando do lado de lá do Atlântico e do lado de lá do outro hemisfério, né, em direção à consecução desses acordos que, durante muito tempo, os europeus viram como uma ameaça para segmentos da sua atividade econômica e que agora, diante da guinada geopolítica e geoeconômica do Trump, ganharam um outro sentido, né? Como essas notícias são muito positivas, e a semana eu considero talvez a semana mais positiva de todo o governo Lula, eu vou pedir o apoio do meu amigo, do Luiz Costa Pinto, para que a gente possa interpretar o que foi. Olha ele aqui. Lula, que ar blasé é esse? O Lula está travado aqui, mas parece a Mona Lisa, Oi. Mas aí está o Lula em voz, vídeo e imagem dinâmica. Bom dia, Lula. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos ouve. Eu estava travado com a imagem de Mona Lisa. Travou de novo. Travou de novo, Lula. Está instável aqui. Nós vamos procurar melhorar um pouquinho aqui a transmissão do Lula. Já ele volta aqui. O Lula hoje vai nos ajudar a entender a importância dessa guinada, como é que ela se deu e tudo mais, tá bom? Mas a internet é reacionária. A internet está contra as boas notícias que nós temos aqui para vocês. E aí ela está impedindo o Lula de se fazer presente aqui, né? E botou o Lula como a nossa Mona Lisa de hoje. Vamos falar um pouquinho, enquanto esperamos aqui o Lula, sobre a situação das deportações lá nos Estados Unidos. É incrível o que está acontecendo lá, né? Todo santo dia, no Twitter ou no Instagram, a gente vê cenas terríveis daquilo que já aconteceu uma vez na Alemanha durante a década de 30, após a eleição que acabou transformando Hitler em chanceler da Alemanha. É a mesma coisa. É inacreditável ver como aquela que se apresentava como a maior democracia do Ocidente, 250 anos de um regime constitucional absolutamente democrático, fraterno e tudo mais, como isso desmorona, né, diante de imagens sobre a volta dos problemas raciais, do segregacionismo e o empoderamento dessa direita raivosa que está chocando o mundo com a sua capacidade de produzir registros dessa barbárie malévola, né, que é
o tratamento dado a imigrantes, principalmente latinos. E nós temos aqui essa manchete no nosso site, no ICL Notícias, sobre algo incrível, o desaparecimento de mais de 1.000 pessoas que estavam em centros de detenção, em um centro de detenção na Flórida, né? E as famílias e os advogados estão denunciando que pode estar acontecendo um processo maciço de deportações sem autorização judicial e que não há nenhuma transparência por parte do ICE, que é a SS nazista do Trump, né? Que fica caçando os imigrantes. Está aqui a imagem de um alojamento vazio, tá vendo só? E eles estavam abarrotados, né? Quero lembrar aqui que o Trump tem promovido o banimento, né, a deportação de imigrantes para países que não são seus países de origem, né? É o caso, por exemplo, do presídio lá, do campo de concentração que ele alugou do Bukele. Mas vamos para a reportagem aqui, porque 1.000 palavras valem mais do que a imagem de um apresentador falando sozinho. O destino de mais de 1.000 imigrantes detidos na Flórida tornou-se um mistério que inquieta advogados e familiares. Homens que haviam sido levados para o recém-inaugurado centro de detenção em Everglades, apelidado de Alcatraz dos Jacarés, desapareceram dos registros do Sistema Federal de Imigração. Desapareceram, do nada, assim, não pessoas, né? Como no 1984 do Orwell. No lugar de informações detalhadas, surge apenas uma mensagem vaga. Ligar para o Immigration and Customs Enforcement para mais informações, que é essa sigla que eu falei em inglês aqui, é o ICE, tá? Uma investigação jornalística do Miami Herald revelou que até o fim de agosto, cerca de 800 imigrantes já não constavam de nenhuma base oficial, enquanto outros 450 apareciam listados sem qualquer localização definida. A suspeita é de que muitos tenham sido deportados sem ordem judicial, transferidos sem notificação ou simplesmente deixados em um limbo burocrático que impede o contato com advogados e famílias. Quer dizer, eles foram realmente segregados, simplesmente não se sabe. 1.000 pessoas sumiram, não estão em lugar nenhum, não há registro nenhum, não tem nome, não tem informação, não tem nada. E isso dentro de um país que se auto-intitula ainda hoje como sendo a democracia máter do planeta, né? Segue aqui a matéria no site do ICL. A União Americana para as Liberdades Civis, a CLU, acusa o governo de transformar o centro em um buraco negro do sistema migratório. Segundo a entidade, os detidos ficam fora do radar institucional, têm os direitos básicos ignorados e enfrentam obstáculos graves para se comunicar com seus representantes legais. É uma mina contra o devido processo legal, afirmou Eunice Cho, advogada da ACLU. Gente, é incrível, olha só isso aqui, olha como é que eles são tratados, né? São encarcerados lá, engaiolados, como se estar em algum lugar tentando sobreviver com alguma dignidade correspondesse a um crime gravíssimo, né? Vamos continuar aqui com a leitura desse texto. O centro foi erguido em apenas uma semana numa antiga pista de pouso dos Everglades. Os Everglades são uma espécie de Pantanal no sul da Flórida, né? Recheado de jacarés. Quem conhece o sul da Flórida já foi aos Everglades, sabe como aquilo é inóspito, né? E foi lá mesmo, no meio do nada, no meio desse Pantanal, que construíram rapidamente esse centro. Então vamos lá, o centro foi erguido em uma semana numa antiga pista de pouso lá nos Everglades, inaugurado em julho com a presença do Trump. O presidente descreveu a unidade como peça-chave da sua política migratória, apoiado pelo governador Ron DeSantis. Porém, desde o início, surgiram denúncias de más condições de higiene, alimentação precária e restrições severas a advogados. John Sandweg, que é ex-diretor do ICE, classificou a pressa da construção como terreno fértil para erros. Há relatos de que muitos detidos foram pressionados a aceitar deportação voluntária para escapar das condições adversas. Jaulas improvisadas, tendas frágeis, pouca proteção contra tempestades. Quero lembrar que essa região agora, nesses meses que nós estamos passando, fica sujeita à ocorrência, inclusive, de furacões, né? É muito comum, todo ano, na costa da Flórida, a ocorrência de furacões. E aqui diz esse especialista, esse John Sandweg, que é ex-diretor do ICE, o seguinte: é um jogo de resistência. Muitos pedem para ser mandados embora apenas para sair dali, relatou o advogado Alex Solomiani. Casos de deportações inesperadas e esses 1.000 que eu falei que desapareceram do radar, né? Um dos clientes desse advogado, Solomiani, é um homem guatemalteco de 53 anos,
reside nos Estados Unidos desde 2001, deveria comparecer a uma audiência em Miami no início de agosto. Só que, em vez disso, acabou deportado para Guatemala sem que a sua defesa fosse sequer notificada e com a justificativa de que o homem foi acidentalmente enviado para o seu país de origem. Isso aqui remete a um outro caso que aconteceu quando começou essa onda terrível de perseguição de latinos lá nos Estados Unidos, quando nós tivemos lá um homem de Maryland, você se lembra desse personagem? Que foi mandado por engano para esse presídio do Bukele e o Trump disse que não ia tirar de lá, né? A justiça insistiu, até que meses depois, acho que foram 3 meses de tentativas de trazê-lo de volta, ele foi realmente repatriado para os Estados Unidos, onde, se não me engano, se não me falha aqui a informação, vive ainda sob ameaça do ICE, tá? Porque é cidadão americano. Ele se chamava Michel Borrego Fernandes, 35 anos. A família acreditava que ele tinha sido transferido para a Califórnia, apenas para descobrir uma semana depois que tinha sido enviado para o México. Fernandes chegou a passar por uma cirurgia de urgência enquanto detido, permanecendo algemado na cama, sem acompanhamento médico adequado. A mãe dele, que se chama Ianese Fernandes, denunciou o tratamento como uma tortura psicológica. Eu estou falando aqui, não estou falando do homem de Maryland, obviamente, tá? Estou falando de outro caso, tá? Desse cliente, desse advogado que está denunciando o ICE. Aliás, o advogado denunciando o governo americano é uma postura extremamente corajosa, porque eles estão realmente cercados pelo governo Trump, desistindo de causas importantes lá para tentar fazer o sistema de checks and balances deles funcionar, né? Mas não estão conseguindo. Bom, o centro também enfrenta batalhas na justiça. Em agosto, um juiz chegou a determinar o fechamento após ações ambientalistas e de uma tribo indígena que denunciaram riscos às áreas úmidas protegidas dos Everglades. A decisão foi revertida em uma instância superior, permitindo a continuidade das operações. Em uma nota ao jornal espanhol El País, o Departamento de Segurança Interna diz que o número de detidos flutua constantemente devido a transferências e deportações, assegurando que todos têm acesso a advogados e familiares. No entanto, não respondeu aos questionamentos sobre desaparecimentos irregulares. Tá? Então aí vocês veem como é que um país entra em decadência institucional, como está acontecendo com os Estados Unidos. O Alex está me dando uma boa notícia aqui. Aparece aí, Alex. dê você a notícia para os nossos caros telespectadores aqui. Vai, pessoal, fala. Depois de muita luta e muito empenho da nossa parte técnica, a Juliana aqui tentando, a gente solucionou a internet do Luiz e ele estará aqui com o Panuso agora mesmo. Então bote o homem na tela, vamos ver o nosso Lula. Oi, Lula. Tudo Olá, bem, Lula? Fábio, como Agora está? Sim. Bom dia audiência. Tudo jóia, Lula. Ainda bem que conseguimos resolver seu problema. Já vi que você está no seu celular agora, né? Estava bonitão no computador, agora está no celular. Isso. Eu abri o programa hoje falando que foi talvez a melhor semana do Lula à frente da presidência da República nesse terceiro mandato aqui. Né? Ele termina a semana vitaminado, conseguiu aprovar na Câmara, que era o grande nó de caroço do problema da isenção do imposto de renda até R$5 mil. E parece que a direita está mais desnorteada do que nunca, né? Com relação a essas conquistas do campo progressista, né? Isso, sem dúvida, Fábio, porque as boas notícias não param de acontecer e de chegar. Na esteira da vitória no Congresso, nós tivemos a consolidação dos dados de emprego. O Brasil está com uma taxa de desemprego inferior se aproximando dos 5%, o que já configura, pela estabilidade dessa taxa, o pleno emprego no país, que é algo que nós não víamos desde o que eu chamo de o período glorioso do país, que é aquele período que foi de 2003 a 2012, quando tivemos uma redução brutal do desemprego até o pico dessa taxa que se deu em 2013 e 2014, sob o governo da Dilma Rousseff. Temos também um novo dado que está saindo hoje, que é a consolidação das reservas internacionais do Brasil. O Brasil aumentou em 10% o seu nível de reservas internacionais
né, que isso significa uma ampliação de 30,5 bilhões de dólares em reservas. E lembremos, em relação ao governo Bolsonaro, e lembremos que foi o presidente Lula que, em seu primeiro mandato, pagou a dívida externa brasileira, tirou o Brasil do FMI. Além disso, nós temos a questão legislativa, porque agora o Centrão, aliado à extrema-direita, está criando algumas novas dificuldades para o governo dentro do Congresso. E essa habilidade de articulação do presidente Lula, que nós verificamos esta semana no relacionamento que ele construiu com o senador Davi Alcolumbre e com o deputado Hugo Mota, inclusive fazendo um gesto de grandeza institucional ao dividir a vitória com o Hugo Mota, ligando para ele, dando para ele os louros da vitória dessa votação de 493-0, que foi uma votação acachapante, né, histórica também, e pelo que eu me lembro, nunca obtida uma unanimidade desse tamanho no parlamento. O Lula acertou com Davi Alcolumbre que, além de vetar as mudanças da lei da ficha limpa, esse veto impede que personagens como Eduardo Cunha, Zé Roberto Arruda, voltem ao cenário eleitoral para disputar eleições, com a alteração que queriam fazer, e também deixando a janela aberta para o próprio Bolsonaro voltar mais cedo do que deveria, né? O Alcolumbre aceitou o veto e deixou claro que o veto não cairá no Congresso Nacional enquanto ele for presidente. Excelente. Segunda questão, que aí o Lula precisa agir. Na comissão de orçamento, essa aliança centrão-extrema-direita quer impor novamente, porque tentaram fazer isso em 2024 e não conseguiram, eles querem impor a obrigatoriedade de o governo pagar todas as emendas parlamentares ao orçamento no início até o mês de julho de 2026, para que esses parlamentares do Centrão, porque a emenda impositiva, ela determina que ela seja paga independente da relação que se tenha com o governo federal, independente do compromisso que se tenha com os programas prioritários do governo federal. Então, eles querem que a emenda seja paga até julho para usarem isso em campanha, no ano de 2026. E está sendo construído um bloqueio a esse movimento, que é um movimento dessa união da extrema-direita com o Centrão, né? Então, Fábio, a gente tem vitórias sendo colhidas, mas uma nova agenda de desafios, né, se impondo no parlamento, nessa questão legislativa. Agora, ficou muito claro nessa semana que a construção da relação política entre o presidente Lula e, sobretudo, o Davi Alcolumbre, com as lideranças do governo dentro do Congresso, tem sido muito propositiva e reduziu drasticamente o poder e a interlocução do Hugo Mota a partir da Câmara dos Deputados. Quer dizer, é uma condição completamente diferente daquela em que nós começamos o ano, né, Lula? Porque começamos o ano com o presidente Lula nas cordas, parecia que estava derrotado para sempre. É incrível como as coisas mudam no Brasil. Mais do que nunca vale aquela frase. Eu não sei se essa frase é mesmo do Magalhães Pinto ou não, mas ela é atribuída ao Magalhães Pinto. A política é como as nuvens. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco ela está de outro, né? E porque houve uma Exato, mudança... ela é atribuída ao Magalhães Pinto, e foi muito usada pelo Tancredo também. Exatamente, mas parece que não é de nenhum deles essa frase, seria do Dutra, então não se sabe, mas faz de conta que é do Magalhães Pinto, o que importa é o que ela diz, não é quem falou. Lula, e como é que isso repercute lá em 2026, hein, na eleição? Fábio, as pesquisas, que são as pesquisas, aquele clichê, pesquisa é o retrato do momento, né?
As pesquisas vinham retratando o momento de reconstrução da imagem do governo, de reconexão do presidente Lula com a sua base política, né? E isso vem se consolidando com as ruas do dia 21 de setembro, quando ficou claro que a sociedade brasileira estava de volta à adesão a essa agenda, a essas pautas. Ela permaneceu mobilizada para verificar o resultado da votação do imposto de renda, da requalificação, do recálculo, né, da tabela do imposto de renda, né, e da taxação de super ricos. Isso foi claro e patente esta semana com a lavada que o lado, eu costumo chamar, o lado iluminado da sociedade teve e deu na extrema-direita, nas redes sociais, com a celebração dessa votação que aconteceu. E isso está ecoando, é como a pedra jogada no meio do lago e a onda vai se aproximando das margens aos poucos, né? Essa onda de que a pauta da esquerda, a pauta original da esquerda foi reconquistada, para mim está muito claro, e isso começa a vir nas pesquisas. Daqui a 10 dias sairá uma nova rodada de levantamentos de pesquisas e isso já vai estar colocado lá. E como isso se reflete? No refúgio que nós estamos assistindo do governador Tarcísio de Freitas em aceitar a candidatura, porque ele não será candidato, como a gente vem falando, Fábio. O Tarcísio, assim como o Bolsonaro, ele é frouxo. O Tarcísio parece que tinha construído um universo, mas que era o universo dele, e ele acreditava naquilo. É como o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que você colocou aqui há pouco, no início do jornal, do Desperta, o Eduardo Bolsonaro está preso dentro de um universo paralelo que ele construiu, né? O Eduardo Bolsonaro vai acabar deportado, não porque ele cometeu crimes aqui no Brasil, ou não só por isso, mas ele será deportado para cá numa camisa de força, porque agora ele fala como alguém que está dentro de um mundo que é só dele, de um mundo que não existe, né? Então, essas boas notícias em todo o cenário político-econômico vão consolidando a imagem de um presidente que está não só apto para um novo mandato, mas como dificilmente terá adversários à altura. Lula, valeu, super obrigado para você. A gente adora quando você aparece por aqui, tá? Segunda e sexta-feira, a audiência vibra, e eu também. Então, um abração para você, bom fim de semana. Aparecerei tecnicamente melhor, tá? Obrigado. Mas estava lindo hoje, eu diria que é um homem lindo, além de tudo. E olha, o pessoal anotou os passarinhos aí no fundo, viu? Tem os passarinhos. Tá bom, obrigado. Assim. Um abraço, Lula, bom fim de semana para você. Abraço, tchau. Gente, eu tenho que tratar de vários assuntos aqui com vocês, entre outros da questão do metanol, tá? Nós tivemos aqui em São Paulo, e isso não tem relação, tá? Embora na internet esteja circulando a informação de que o Luiz Fernando Pacheco, aliás, um sujeito espetacular, extraordinário, foi encontrado morto no bairro de Higienópolis no dia 29, e houve ontem um zum na internet que ele teria mandado uma mensagem para os amigos dizendo que tomou metanol, mas essa informação não tem amparo nos fatos, tá? Então, essa é uma morte muito lamentável, mas que ainda não está de maneira nenhuma relacionada a essa história do metanol. Nós temos aqui na Folha de São Paulo a informação de que ele deve ter sido vítima de latrocínio, segundo uma investigação. Por quê? Porque aparecem imagens de uma câmera de segurança, um casal aborda ele, e aí, tentando roubar o celular, ele resiste, e o homem dá nele um golpe de judô, derruba ele no chão, essa coisa toda. E aí, logo depois, ele foi encontrado agonizando, né, pela polícia, por cidadãos que viram ele tendo supostamente uma convulsão. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu e faleceu. A sociedade jurídica está muito chocada com essa morte. Ele era uma pessoa queridíssima, tá? E era fundador
do Grupo Democracia, que vocês conhecem tão bem daqui do ICL, né? Outra informação que eu não posso deixar de dar é sobre a flotilha Global Summit, que estava tentando chegar até a Palestina e foi abordada pelo Exército de Israel, né? O Itamaraty emitiu uma nota ontem, vou ler aqui um trechinho para vocês. Interceptação das embarcações da Flotilha Global Summit por Israel e detenção arbitrária de cidadãos brasileiros. O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, a interceptação ilegal e a detenção arbitrária por Israel na última madrugada em águas internacionais das embarcações que integram a Flotilha Global Summit, assim como a detenção ilegal de ativistas pacíficos, dentre os quais 15 nacionais brasileiros, incluindo a deputada federal Luiziane Lins, né? E o Brasil exorta o governo de Israel a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos. Não vai dar tempo de ler toda a nota, mas essa é a essência dela. Agora, havia um caso de um dos brasileiros que a família dava por desaparecido, e esse caso me parece que está resolvido porque há informações de que ele foi encontrado preso, tá? Quem é? Trata-se de Miguel Viveiro de Castro, de 49 anos, estava lá na flotilha, e ele chegou a mandar 2 informações em vídeos para o Brasil, né? Antes da interceptação pela Marinha de Israel. Eu vou colocar para vocês aqui rapidinho. Por favor, coloca o primeiro vídeo, o vídeo do dia, em que ele já estava muito próximo de águas da Palestina, ou seja, águas que Israel interditou. Põe para nós, Alex, por favor. Bom, pessoal, dando uma atualizada aqui, é provável que seja o último informe. São quase 6 horas da tarde aqui, hora palestina. A gente está a menos de 90 milhas da Palestina. Isso dá aí uns 150 quilômetros, para quem não está familiarizado com as milhas. Significa que amanhã de manhã, em algum momento antes do almoço, a gente estaria chegando na Palestina. Tomara que isso aconteça. Mas vem a noite, e a noite é perigosa. A noite passada, a gente teve alguns encontros com os militares. Eles entraram com 2 barcos militares completamente escuros, cercaram 2 dos barcos que iam na frente, cortaram as comunicações, internet, navegação, informação do GPS, o programa que a gente usa para navegar. Só funcionava o rádio VHF, porque é ligado Aliás, no momento nem o VHF, mas depois voltou a funcionar. Viram aí que situação, né? Navegando sem GPS, sem orientação nenhuma, só com radinho funcionando. E à noite, já na iminência de ser interceptado pela Marinha israelense, ele mandou esse outro vídeo que você vai ver agora. Bom, estão se aproximando. A qualquer momento a gente vai jogar os telefones na água. Então, está começando. E aí sumiu, a família não conseguiu mais saber onde é que estava, né? E juntamente com os demais integrantes dessa flotilha, tão simbolicamente importante para marcar o movimento de rejeição do planeta, né, ao genocídio que o Estado judeu promove lá contra a população palestina, chamado Holocausto Palestino. E assim eu vou me despedindo de você, né, que espero que você tenha um ótimo fim de semana. Não vá tomar bebida destilada em bar, esquece isso, toma vinho, toma cerveja, evite bebidas destiladas enquanto a gente não esclarecer de onde é que vem essa história toda da contaminação por metanol, tá bom? E tenha um fim de semana com algum juízo, não muito, porque quem tem muito juízo é porque não usa, tá? E a gente se encontra aqui segunda-feira às 7 horas da manhã. Só que antes de terminar, preciso dizer para você, né, que nós estamos aqui na campanha de lançamento do filme que o Eduardo foi fazer lá na Argentina, Vai para a Argentina, Carajo, mostrando o que está acontecendo no país governado por um anarcocapitalista. Um país que se tornou símbolo da direita mundial, mas que está numa derrocada impressionante, que foi captada pelo Eduardo, pela Juliana Baroni, pela equipe que esteve com eles lá em Buenos Aires, para mostrar o que é realmente a Argentina de Milei. Tchau, bom fim de semana, aproveita bastante aí.
Se você gostou de Vai Pra Cuba, Eduardo, eu tenho um convite imperdível para você. Aquele foi meu primeiro filme como diretora, exibido no Festival de Havana e premiado no Festival de Cinema de Los Angeles. Um documentário que percorreu o mundo, mostrando a realidade de um povo. Agora, nós vamos para a próxima produção. Vai pra Argentina, carajo! Eu, Juliana Baroni, Eduardo Moreira e Fabian Restivo vamos revelar o que está realmente acontecendo na Argentina de Javier Milei. Uma realidade que precisa ser escancarada para o mundo. A estreia internacional acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 20 horas, em uma exibição online especial. Eu quero muito que você assista com a gente.